Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje nós iremos aprender juntos a tecer esse lindo gorro para bebê de 0 a 3 meses no tear de pinos, tá? Esse é um gorrinho para padrão, então quando o bebezinho é bem pequenininho, você pode dobrar ele aqui, ó, que ele fica bem menorzinho. E daí, conforme a cabecinha do bebê vai aumentando, você vai também aumentando aqui, tá? Mas é um gorrinho bem pequenininho, ó, bem bonitinho. Ele pode servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Tudo depende do tamanho da cabecinha do bebê, mas no geral é para um tamanho de 0 a 3 meses, tá? Esse gorrinho aqui, ele faz parzinho com esse sapatinho. Olha que belezinha, que eu já tenho videoaula aqui no canal. Então, ó, vocês podem aprender a tecer o sapatinho e também o gorrinho para formar aí o parzinho, certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários, as suas dúvidas, que assim que eu ver, eu vou estar respondendo para vocês, ok? Então, vamos lá aprender a nossa peça de hoje. Bom, pessoal, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando esse tear circular de pinos. Ele tem um total de 40 pinos e eu vou utilizar os 40 para tecer o trabalho. Vou trabalhar de forma circular, tá bom? Ele tem uma cala de 2 centímetros, então, ó, do centro deste pino ao centro deste outro pino, eu tenho uma distância de 2 centímetros. Então, caso você não tenha esse tear, você pode estar utilizando qualquer outro tear de pino, tá? Pode ser circular ou aquele reto também, linear, tá bom? Que tenha uma cala de 2 centímetros. Agora, se a sua cala for maior ou menor de 2 centímetros, aí é bom você fazer uma amostra e fazer os cálculos para ver quantas carreiras e quantos pinos serão necessários para você tecer o mesmo trabalho. Tem uma videoaula aqui no canal que eu ensino como fazer esse cálculo. Eu vou deixar aqui na descrição dessa videoaula para que vocês possam aprender e fazer no ponto e no tear que vocês desejarem, ok? Eu vou estar utilizando também o meu gancho de tear para tecer o meu trabalho, a minha agulha de tapeceiro, a minha tesoura. Eu vou estar utilizando, ó, este fiozinho de bebê, ó, são 2 fios juntos. Aqui eu tenho um fiozinho azul e um fiozinho branco, tá? Vocês podem utilizar o fio de bebê que vocês desejarem, na cor que vocês desejarem. Pode ser também 2 cores diferentes, ou os 2 azul, os 2 branco, ou na cor que vocês acharem que vai ficar mais bonito, tá bom? Então, eu vou utilizar 2 fios de bebê juntos. Então, ó, eu vou pegar aqui o meu fio. Eu marquei assim, ó, esse aqui vai ser o meu pino número 1, certo? E esse aqui vai ser o meu pino número 40. Então, eu vou começar com o meu pino número 1. Só que como eu não tenho aquele pino aqui aberto, sabe? Aquele pino que fica aqui fora, e nem aquela aberturinha que a gente tem normalmente nos teares, então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou amarrar o meu pontinho aqui no tear, depois eu solto. Então, o que que eu vou fazer? Amarrei o meu fio aqui, esse é o meu pino número 1. Eu vou passar na frente dele, ó. Meu trabalho, eu vou passar na frente dele, meu fio, atrás do segundo, na frente do terceiro, atrás do quarto e vou assim por diante, ó. Eu vou fazer um zigue-zague. Vou fazer isso em todos os pinos, ó. Um na frente, um atrás, um na frente, um atrás. Ok? Esse aqui ficou atrás. Fiz isso, vou pegar o meu ganchinho e agora vou começar a tecer, ó. Esse daqui tem o fio na frente.
Então, eu teço meu pino número 1. Fica meio apertadinho na primeira vez, mas depois fica certinho. Esse não tem nada, eu deixo na frente. Esse tem um ponto, eu teço. Esse não tem nada, eu deixo na frente. Então, todos que tiver ponto, eu vou tecer. Os que não tiver ponto, eu vou só deixar o meu fio na frente para formar um ponto. Então, eu vou fazendo isso, ó. Vou fazendo isso até chegar lá no meu pino 40. Já cheguei aqui, ó, no meu pino 40. Ele não tem nada, então eu deixo meu fiozinho aqui na frente. E agora eu vou começar a tecer o corpo do meu gorro. Então, eu vou começar com o ponto tricô. Então, eu vou fazer aqui, ó, a minha primeira carreira no ponto tricô. Eu pego o meu gancho, passo de cima para baixo, ó. Puxo o meu fio, formo uma argola. Tiro o meu ponto do pino e essa argola eu recoloco no pino, tá? Eu tenho vídeo aula aqui no canal que eu ensino e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem também. Então, ó, a minha primeira carreira vai ser uma carreira de tricô. Então, eu puxo, pego a argolinha e coloco no pino. Eu vou fazendo isso até chegar no meu pino 40. Cheguei aqui, ó, no meu último pino, faço o meu tricô. Fiz aqui, então, a minha primeira carreira de tricô. Na minha segunda carreira, eu vou fazer tudo em ponto meia. Então, eu só vou pegar o meu fio, deixar ele aqui na frente, ó, do pino e teço. Passo na frente do pino e teço. Esse é o ponto meia. Só vou passando assim, ó, na frente e tecendo. Quando a gente faz uma carreira de tricô e uma carreira de meia, o que que acontece? A gente forma o ponto cordão de tricô, tá? Porque o ponto cordão de tricô, ele é formado por uma carreira de tricô e uma carreira de meia, certo? Então, aqui a gente tá fazendo, ó, uma carreira de cordão de tricô. A gente já fez o tricô e agora a gente tá fazendo meia. Se o seu tear tiver uma cala pequena, 1 centímetro, por exemplo, ao invés de usar o ponto meia, você pode utilizar o ezinho, tá? Aqui, se eu utilizar o ezinho, o meu ponto vai ficar largo. E aí, não vai ficar legal, tá bom? Porque a cala é grande e o fio é fininho. Certo, pessoal? Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira de cordão de tricô. E agora, eu vou seguir nessa sequência. Uma carreira de tricô, uma carreira de meia, uma carreira de tricô e uma carreira de meia. Vou seguindo nessa sequência até eu atingir o comprimento desejado. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui, ó. Eu fiz 26 carreiras de ponto cordão de tricô, certo? Agora eu vou fazer o arremate. Eu vim realizando o meu trabalho da direita para a esquerda. Agora, eu vou fazer o arremate do lado oposto, da esquerda para a direita, tá? E vai ser aquele arremate duplo. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse aqui, eu não tava começando por esse era o meu número 1 e esse era o meu número 40. Então, eu não vou mais seguir pelo 1, eu vou voltar
no número 40, tá? Então, esse praticamente vai ser o meu número 1 agora. Eu inverti o meu lado de tecer. Então, ó, eu vou tecer o 1, vou tecer o 2, vou passar o 2 para o 1, dou uma puxadinha aqui, teço o 1, passo ele para o 2. Já fiz um primeiro arremate. Agora, novamente, 1, 2, passo o 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. Um, 2. Passo 2 para o 1, teço 1, passo ele para o 2. E esse vira o meu 1. Então, eu vou seguir agora nessa sequência até eu chegar aqui no pino número 1, que agora vai ser o meu número 40, certo? Então, ó, já arrematei 1, 2, 3. Então, eu tenho esses dois agora. 1, 2, passo 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. Certo? Então, agora, eu vou seguindo nesta sequência. Já cheguei aqui, ó, nos meus dois últimos. Então, 1 e 2, teço 1, teço o 2. Ó, como o 2 tá bem larguinho. Passo o 2 para o 1, teço o 1, certo? Feito isso, passo o meu trabalho aqui na frente. Corto o meu fio. E o meu trabalho saiu do tear. Então, agora a gente vai dar uma organizada nele aqui. Tá, ó. Você vai puxar ele assim, ó. A gente vai organizar ele bem bonitinho. Essa parte, ela fica um pouquinho assim na parte de trás, porque no início, quando a gente vai fazer e ele é circular, ele fica bem preso, tá? Por exemplo, eu começo a tirar esse trabalho, mas esse aqui ainda tá preso. Então, a hora que eu chego mais ou menos aqui, ele tá bem repuxado. O trabalho fica bem repuxado porque a gente tá trabalhando no modo circular, tá? Então, fica assim mesmo, depois a gente organiza, tá bom? A gente arruma. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai puxar todo o nosso trabalho pra cima, ok? Chegando aqui, ó, essa parte é aquela parte da montagem de zigue-zague. O que que a gente vai fazer? A gente simplesmente, ó, vai pegar esse fio e vai puxar pro nosso gorrinho fechar, ó. Vai puxando, tá vendo aqui? Vai puxando pro nosso gorrinho fechar todinho, ó. Aqui é um pedacinho de fio que eu fiz a união do fiozinho. Deixa eu cortar. Tá vendo aqui, ó? Eu vou puxar o meu trabalho todinho aqui, meu fio. Vai puxando bem devagarzinho, ó, pra ele fechar mesmo. E aí, ele fecha todinho aqui, tá vendo, ó? O buraquinho tá bem aqui, pequenininho, ó. Tá bem aqui. Olha aqui como que ele fica bonitinho. Então, ó, eu puxei aqui todo o trabalho, ó. Ele ficou bem fechadinho, ó.
bonitinho. Esse daqui eu não vou colocar pompom, tá bom? Mas se quiser, pode colocar. Então, a gente vai puxar bem. Vou colocar aqui a minha agulha de tapeceiro, ó. Então, agora, eu vou organizar ele aqui, ó, do lado de dentro. Vou passar aqui no buraquinho, ó. Viro do avesso. E aí, nesses mesmos pontinhos que eu já tinha passado, eu continuo passando aqui novamente, ó. Tá vendo aqui? Pra ele ficar mais fechadinho. Porque como nesse eu não vou colocar pompom, então eu preciso que ele fique realmente bem fechadinho, né? Quando põe pompom não precisa, porque o pompom ele já esconde o buraquinho, né? Então, já fechei bem. Agora, eu vou dar aqui o meu nozinho. Eu não vou cortar muito rente, vou cortar um pouquinho assim, pra não ter perigo de sair. Então, olha como que ficou aqui bonitinho, ó. Certo? Essa parte já ficou feita. Agora, aqui, a gente vai fechar, tá bom? A gente vai fechar aqui. Então, vou colocar esse aqui agora na minha agulha de tapeceiro. Então, ó, já coloquei aqui a minha agulha de tapeceiro. Tá vendo que aqui, ó, fica uma marquinha que é a união do ponto 1 e do ponto 40. Então, fica uma marquinha bem de leve aqui, tá? Então, coloquei meu fiozinho aqui. O que que eu vou fazer, ó? Vou costurar ele aqui no outro pontinho, ó. Vou pegar aqui. Pra fechar bem. Puxo aqui, dou a arrematada. E aí, esse fio é fino, essa parte que a gente iniciou ficou mais larguinha do que essa, se vocês perceberem. Aí, conforme você vai colocar na cabecinha do bebê, não vai dar diferença. Mas, caso vocês queiram, vocês podem vir aqui, ó, e passar a agulha aqui por dentro, ó. É uma opção, tá bom? Passa a agulha aqui por dentro, desse lado que ficou mais folgadinho. Tá vendo aqui, ó? Que ficou mais folgadinho. E aí, ó, você dá uma puxadinha, até você achar que ficou igualzinho, tá vendo, ó? Dá uma puxadinha aqui, e ele já ficou mais redondinho, tá vendo? Feito isso, você vem aqui por dentro, ó. Vem aqui por dentro. Dá um nozinho aqui também. Aí, vou separar um fiozinho aqui.
E vou dar uma amarradinha, ó. Pra não ficar muito grosso. Pra não ficar um nó muito grande, né? Aí, você corta bem rentezinho. Como aqui é fofinho, ó, nem vai atrapalhar em nada. E aí, ele fica mais certinho, tá vendo? Ó, como que ficou. Aí, agora eu vou tirar as medidas pra vocês verem como que ficou, tá? Então, aqui, ó, na altura, deu 16 centímetros, tá? O mesmo tamanho daquele que a gente fez no vídeo anterior, aquele branquinho, que tinha uma barrinha, tá? Esse daqui, eu fiz ele sem barra, por quê? Quando você precisar de um gorrinho básico que combine com qualquer outro sapatinho que tenha cordão de tricô, você pode fazer esse daqui, que é um gorrinho bem básico, tá bom? Então, deu 16 centímetros de altura e de largura, tá dando 15 centímetros, tá? Então, como a gente dá a volta, 15 mais 15, então dá 30, certo? 30 centímetros de circunferência. Só que aqui na frente a gente conta como 15. Então, ó, assim ficou o nosso gorrinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, que é muito importante. Se inscrevam no canal também, tá? Faça parte do nosso canal, ajude nosso canal a crescer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.